Olá, bom dia, paz do Senhor. Que o Senhor te dê uma segunda-feira maravilhosa. Hoje é dia 2 de agosto de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já estabeleceu, já concretizou, já tornou realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que nós estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres, sempre lembrando e pensando e entendendo que aquilo que ainda os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao nosso coração, o Senhor ainda tem por derramar sobre cada um de nós em nome de Jesus. Por isso que você tenha uma segunda-feira maravilhosa, uma semana de agosto, né? Primeira semana de agosto, muito especial, memorável, inesquecível, e que o Senhor prepare todos esses dias com a sua vontade, com o seu propósito, com o seu plano, com o seu projeto de vida sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus! Hoje, segunda-feira, e nós estamos mais uma vez pensando sobre a palavra do Senhor, como todos os dias nós fazemos. Todos os dias a gente vai andando de porção em porção, de módulo em módulo, né, pequenos trechos da palavra de Deus, e vamos meditando a respeito, vamos nos edificando, vamos andando em comunhão, vamos, né, estreitando a nossa comunhão no Senhor, e isso é uma grande bênção, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E depois, em outra passagem, diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então nós precisamos realmente agradar ao Senhor. Como? Crendo, confiando, né? Tendo a certeza, a convicção de que Ele está à frente de todas as coisas e que nós estamos depositando a nossa vida, nós estamos depositando a nossa esperança, nós estamos depositando os nossos sonhos, os nossos projetos diante do altar do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, Bispo Antônio, paz do Senhor a todos. Olha, uma bênção do Senhor estarmos em comunhão, minha tia Alzira, minha tia Rosária, sempre orando pelo meu primo Alexandre, também meus tios, primos, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, o Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus, meus pais, também seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, e também o João, Roseli, Eva, e Carlos e todos os familiares, e também Fábio, Márcia, Luiz Henrique, familiares, o Senhor esteja sobre a tua vida também. Kátia, Deus abençoe sempre, você, a Rafa, o Senhor esteja sobre a tua vida. A pastora Mara, filhos, netos, Deus abençoe, genro, nora e também o seu Ulisses, o Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos lendo a palavra do Senhor e mais uma vez estamos falando nesse assunto de escatologia. Já passamos por vários temas dentro do tema principal, né, do tema mais importante, que é a volta do Senhor Jesus, mas em quais parâmetros o Senhor Jesus voltará? O que acontecerá antes e depois da sua volta? Então isso é muito importante para que nós tenhamos esse assunto, esse tema muito bem esquadrinhado. Por quê? Porque a nossa esperança, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, a nossa esperança está depositada nisso, na volta do Senhor Jesus, na certeza que nós nos encontraremos com Ele, na certeza que, se fecharmos os olhos aqui na terra hoje, estaremos convictos de que abriremos os nossos olhos com o Senhor. Então essa é a verdadeira esperança, essa é a verdadeira fé. Tudo converge para isso. Então, o tema escatologia, por mais que alguns pensem que é meio complicado, tem muita linha, tem muita escola teológica falando a respeito, tem. Não é que é complicado, é muito detalhe. E porque é muito detalhe, e a Bíblia fala muito a respeito, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, fala muito, muito. Eu já falei para você que 50% a mais
a Bíblia fala da segunda volta em relação à segunda vinda em relação à primeira vinda. Fala menos da primeira vinda e fala mais da segunda vinda nos textos, seja do Antigo ou do Novo Testamento, para você ter uma ideia como é importante. Quando eu penso sobre a volta do Senhor Jesus, eu penso sobre o reequilíbrio. A gente pensa sobre, no bom sentido, uma organização totalmente estabelecida sobre fundamentos divinos, onde a Trindade manifestará exatamente a sua vontade boa, perfeita e agradável. E quando a gente pensa sobre isso, não tem como pensar nesses princípios espirituais sem tocarmos no milênio. Por que milênio? A gente já falou sobre grande tribulação, a gente já falou sobre os propósitos de Deus lá na parábola do bom samaritano, a gente já falou sobre os princípios das dores, a gente já falou sobre o iníquo, né, o anticristo, a gente já falou sobre as 70 semanas de Daniel, a gente já falou sobre o que, pelo menos eu entendo como sendo... aliás, deixa eu já abrir um parênteses a respeito. Eu estava pensando hoje de manhã, eu estava colocando diante do Senhor, estava orando. Então hoje de manhã eu já pensei, e vou falar para você agora. Existe uma diferença gritante, mas ponderada ao mesmo tempo, entre raciocínio lógico, pensamento e doutrina. Tá? Deixa eu falar isso para você, só para você entender. A gente ouve as pessoas falando por aí, e às vezes as pessoas que estão falando, né, e até mesmo, desculpe, às vezes até pessoas proeminentes, né, no cenário evangélico, protestante, cristão, né, pessoas proeminentes confundindo doutrina com linha de raciocínio. Aí você vai falar, é a mesma coisa? A princípio é, mas não na totalidade das vezes. Por quê? Porque doutrina não se discute. Doutrina, ainda que a igreja, né, para cada igreja, vamos dizer assim, eu vou falar de maneira didática, não estou acusando ninguém, só estou falando de maneira didática. Por exemplo, você tem o pensamento ou uma linha de raciocínio que a gente chamaria dos reformados. Né? Quem são os reformados? Geralmente são, pelo menos na base, né? Presbiterianos, luteranos, anglicanos, né? São os que mais ou menos eu lembro assim, que são da linha dos reformados, né? Os metodistas. Você tem uma linha um pouco mais vamos dizer assim, vou chamar de fundamentalista, num bom sentido também, por exemplo, entre os batistas. Mas isso não significa que eles não tenham uma linha de raciocínio reformada, ou seja, sobre as linhas de raciocínio, de pensamento, que eles chamam de doutrina, de Lutero, né, das 96 teses de Lutero, quando Lutero, sem querer, estabelece uma cisão com a Igreja Católica. Mesmo que ele não quisesse, né? Lutero era católico, pensou como um homem católico. Aliás, a esmagadora maioria das doutrinas que nós temos hoje, chamadas doutrinas, tem no seu berço o catolicismo. Né? Você vai para Lutero, você vai para Calvino e você vai para tantos outros que a sua origem era católica, né? Não era protestante ou evangélica ou cristã evangélica. Né? Mas depois disso você vai se dividindo, vai criando novas linhas de pensamento. Muitos desses, até hoje, dizem que essa linha de pensamento é doutrina. Eles podem se utilizar da palavra doutrina? Pode, ninguém está falando que não seja. Mas na raiz da palavra doutrina, cremos nós que é doutrina bíblica, que é diferente. Por exemplo,
O que é doutrina bíblica? Salvação, pecado, juízo, justificação, fé, né? Conversão, maldição, bênção. Isso é doutrina bíblica. Agora, por exemplo, como os batistas dizem, quem não for da mesma fé e ordem, né? Por favor, entre aspas, né? Eles dizem assim, em outras palavras, olha, quem não for da mesma fé e ordem, como a gente comemorou ontem a Santa Ceia, por favor, não participe da ceia porque não é da mesma fé e ordem. É uma linha de raciocínio? É. Aos olhos da Igreja Batista, é uma doutrina? É, mas não é uma doutrina bíblica. Ainda que haja no bojo dessa, vamos chamar assim, desse cuidado em estar ministrando a ceia do Senhor para pessoas convictas, que tenham raciocínio, que estejam responsáveis naquele momento, naquela hora, que são imprescindíveis, com certeza, mas falar para a pessoa beber ceia apenas aquelas que estiverem debaixo de um contexto de mesma fé e ordem, não é bíblico. Ainda que aos olhos da Igreja Batista seja doutrinário. Por quê? Porque na doutrina bíblica está escrito: examine-se o homem a si mesmo, portanto coma e beba para a sua justiça. Então a Bíblia recomenda que eu me examine. E a Bíblia fala que quando eu tenho discernimento do corpo, de ninguém eu serei discernido. Por quê? Porque é uma atitude íntima, pessoal, em participar ou não da Santa Ceia do Senhor, né? Então eu só quero que você entenda que é uma linha de raciocínio, mas não é uma doutrina no sentido bíblico. Mesmo que essa linha de raciocínio tenha como objetivo o cuidado, o zelo. E aí eu poderia falar de usos e costumes, eu poderia falar de igrejas que se utilizam, né, como disciplina. Se a pessoa não está dentro daquela linha de raciocínio, ela não participa da ceia, ela não pode, como é que fala? Não pode participar de algumas celebrações ou trabalhar em algumas celebrações daquela igreja. Isso, me perdoem as pessoas que entendem como doutrina, isso para mim é linha de raciocínio. É um método que aquele lugar, e não estou falando com isso que é pecado, não estou falando isso, mas é uma linha de raciocínio que naquele lugar precisa ser observado. E se eu não observar, eu estarei pecando. Pecando contra quem? Contra a minha autoridade, contra aquela autoridade estabelecida naquele lugar. Ou então eu não faço parte daquilo. Eu tenho que ser honesto, transparente e ao mesmo tempo maduro em tudo isso. Não adianta também eu ficar ali dentro e ficar levantando a bandeira de revolucionário, que é o que muitos fazem. Também é muito ruim, não é correto e não é saudável. Porque a Bíblia nos ensina a identificarmos e respeitarmos as autoridades colocadas sobre nós, seja no âmbito político, governamental ou até mesmo de igreja. Certo? Então, dito tudo isso, eu vou dar um exemplo da minha vida, né? Por exemplo, eu não gosto de tatuagem. Eu, pessoalmente falando, eu não gosto de tatuagem. Eu não sei, não combina comigo, com a minha cultura, com a minha educação. Eu não gosto de tatuagem. Então, para mim, não é correto, para mim, na minha lógica, não é correta a tatuagem. Mas eu não posso, como, entre aspas, se eu fosse um líder hoje, né, de algum conglomerado, de alguma igreja, eu fizesse, né, esse adendo. Olha, aqui não permitiremos tatuagem. Isso é incorreto, porque na doutrina bíblica não diz nada a respeito. O que fala a respeito da tatuagem é: não fareis sobre vós marcas
né, a respeito de mortos. Então, na Bíblia fala para eu não marcar o meu corpo, né, como quem está fazendo culto a mortos, ou como quem está fazendo memorial a mortos. A Bíblia fala sobre isso, está lá em Levítico 19. Isso é uma coisa. Agora, fora isso, eu não posso criar uma doutrina falando que aqui é proibido tatuagem. Por quê? Eu estarei infringindo algo, estarei acrescentando algo que não está na palavra de Deus. Não obstante eu, pessoalmente, não gostar. Então, eu estou falando desse embate, falando de maneira pessoal, porque eu ensinava minhas filhas, e as minhas filhas, principalmente a minha filha mais velha, Giovana, imediatamente depois que ela fez 18 anos, ela fez uma tatuagem. E aí, né, eu falei para ela, filha, olha, eu pessoalmente não gosto, mas eu não posso chegar para você e falar tá proibido, ou usar a Bíblia, ou usar a minha autoridade sobre a tua vida e falar que é pecado. Não é. Até porque a gente acabou de ler esses dias no livro do Apocalipse, diz que o Senhor escreverá na sua coxa, né? E na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, não sei que marca é essa, mas me parece algo parecido com aquilo que eu entendo hoje na minha cultura como tatuagem. Então eu não posso chegar e falar que é pecado, porque alguém poderia dizer lá no livro do Apocalipse, ué, mas Jesus virá, né, terá no seu manto e na sua coxa direita escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí, como é que eu fico nessa? Então eu apequeno, vamos chamar assim, com a minha atitude, a palavra de Deus. Eu não posso, eu não tenho esse direito. Aliás, eu entendo até como pecado, se eu estiver acrescentando alguma coisa que não existe na palavra. Quando a gente fala de escatologia, que fique bem claro o que é doutrina e o que é linha de raciocínio. Nem sempre a linha de raciocínio lá na frente corroborar, será comungado com a doutrina. Então, uma linha de raciocínio é apenas um ambiente em que nós, dentro do nosso raciocínio, dentro do nosso entendimento, entendemos que, face a tudo aquilo que a palavra está falando, face a nossa relação com Deus, a nossa íntima comunhão com o Senhor, então a gente vai entendendo. Mas criar uma doutrina é muito perigoso. Por quê? Porque eu sei o que está dizendo hoje, dentro do meu ambiente, dentro da minha atmosfera, dentro da minha geração. Então, quando a gente fala de escatologia, muitos passam por esses princípios e atropelam esses princípios e criam doutrinas. Isso é muito perigoso e isso é até incoerente e inconsequente, porque amanhã ou depois vem uma revelação, vem uma palavra mais completa, mais perfeita, um entendimento que até então não tínhamos, e a pessoa fica refém daquela doutrina. E uma boa parte das vezes ela não volta atrás. E numa boa parte das vezes ela fica, né, aí fica tentando criar explicações que essas explicações não têm consistência. Por quê? Porque não é uma doutrina. Porque não é algo fechado na palavra de Deus. E quando a gente passa pelo assunto da escatologia, algumas coisas são doutrina. Por exemplo, a volta do Senhor Jesus é doutrina. Todas as linhas de raciocínio, todos os pensamentos teológicos, teóricos, todas as escolas teológicas que falam de escatologia, com certeza acreditam e não tem nenhuma dúvida que o Senhor Jesus voltará. Isso é doutrina. A segunda doutrina. Todas as escolas creem que haverá um julgamento final. Todas. Isso é doutrina. Né? Como também todas creem que tudo que tiver que ser feito será feito exatamente aqui na terra.
Ou seja, a nossa decisão está aqui. Se vamos ser ovelhas, né, no chamado do Rei dos Reis, ou seremos carneiros, no chamado do Rei dos Reis, no dia do Senhor, como diz Isaías, capítulo 61, no dia da vingança do Senhor. Isso é doutrina. Tá? Então aquilo que é uma linha de pensamento é um raciocínio lógico, mas é um raciocínio lógico dentro daquilo que a gente entende. Tá certo? Por quê? Porque fica bem claro assim, né? E quando a gente vai falando dos assuntos, eu sempre vou falar, olha, eu penso dessa maneira, mas isso não significa que você possa pensar diferente, que você possa defender uma outra linha e que nós não possamos andar em comunhão mesmo diante, claro, de uma certa diferença entre entendimento sobre algum assunto. Então, se eu creio que se as igrejas pensassem mais equilibradamente, mais ponderadamente, dessa maneira, expusessem isso de uma maneira muito mais clara, não teria tanta dificuldade, não teriam tantas diferenças e tantas divisões, né? Às vezes, por causa de uma linha de raciocínio, não é nem doutrina, é só uma linha de raciocínio. É aquilo que eu entendo na minha relação com Deus e tudo, mas pode ser que isso venha a ter uma certa alteração no decorrer, né? Mas, vamos lá, dentro de toda essa lógica, eu quero falar desse assunto que é milênio. Por que milênio? A Bíblia fala pontuadamente em vários textos sobre essa lógica bíblica do milênio. Por que milênio? E agora eu vou trabalhar isso com você a respeito. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Por que Apocalipse capítulo 20? Só para a gente lembrar aquilo que a gente já conversou anteriormente. A própria Bíblia, nos títulos da Bíblia, está falando a respeito, né? Então, Apocalipse 18 é a queda da Babilônia. Apocalipse 19 é a bodas do Cordeiro e também a volta gloriosa do Senhor Jesus sobre as nuvens com poder e glória para, né, inaugurar o seu reinado físico. Né? Ele sai apenas e tão somente de um reinado espiritual e agora ele passa a ter um reinado espiritual, mas também um reinado físico, tá? Lá no Monte Sião, lá na cidade chamada Cidade Santa. Agora sim é chamada Cidade Santa. Até então só era uma questão profética, né? Falar que Jerusalém hoje é uma cidade santa, no momento, agora, na nossa circunstância, não é verdade. Ela não é uma cidade santa. Pelo contrário, é um ambiente de guerra, de litígio, de briga, de confusão, de bomba, de religiões defendendo as suas doutrinas e os seus interesses, né? Não tem nada a ver com a Cidade Santa. Não obstante ali, em algum momento, né, do nosso tempo humano, cronológico, o Kairós de Deus, o tempo de Deus será depositado naquele lugar. E aquela cidade ser novamente estabelecida como a cidade luz, a cidade santa, Jerusalém, a Sião celestial, como diz a palavra. Tá? Então vamos lá, vamos andando nessa linha. Então, Apocalipse 19. Quando chega no Apocalipse 20, já falei que entre Apocalipse 5 e Apocalipse 19, 18, 19, a gente fala sobre a grande tribulação. A grande tribulação é diferente da tribulação. Creio eu que nós estejamos vivendo o momento da tribulação. Agora sou eu, tá vendo? Não é doutrina. Sou eu que creio. Por que vivemos uma tribulação? Porque as coisas estão muito desequilibradas, seja na natureza, na criação, seja no convívio das pessoas, não apenas de países ou de reinos, mas no convívio pessoal mesmo, familiar, né? Irmão contra irmão, rumores de guerra a todo momento, são guerras
Também existe, mas muito menos entre países, mas rumores de litígio, de guerra, de conflito internos no mundo inteiro, no Brasil e no mundo inteiro. Isso é fruto dos rumores, é fruto, entre aspas, dos fake news, né? É fruto de uma série de coisas que está acontecendo e no Brasil também. Né? Não é preciso me estender nesse assunto, porque você vive no Brasil, como eu também vivo, e você sabe de tudo que está acontecendo. Tá? Os conflitos, como eles chamam, conflitos de narrativas. Bom, dentro de tudo isso, chegará um dia que virá a grande tribulação. Como que eu sei que está começando a grande tribulação? Ora, por dois eventos que a Bíblia pontua, aí é doutrina. A Bíblia pontua. Primeiro, o arrebatamento. Certo? Segundo, a manifestação daquele que é, conforme Paulo em Tessalonicenses, segundo a eficácia de Satanás. Vamos chamar, não apenas o estabelecimento do anticristo, mas o reconhecimento do anticristo. Essa grande tribulação está dividida em dois períodos. Os primeiros 3 anos e meio, segundo Daniel, na 70ª semana de Daniel, na semana de número 70, né? Então, 3 anos e meio é o momento em que esse anticristo fará aliança com, como a Bíblia fala, com seus eleitos. Quem são? Esse primeiro grupo que rejeitou a Jesus como Senhor e Salvador na sua primeira vinda. Esse outro grupo, o grupo gentílico, já foi arrebatado. E esse grupo ainda está por ser arrebatado, mas antes disso precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então esse grupo, quando na grande tribulação o anticristo estiver na sua autoridade, reconhecidamente, o que vai acontecer os primeiros 3 anos e meio, ele vai fazer aliança, como Jesus fala em João capítulo 5, que ele veio no nome do Pai, eles não aceitaram, mas virá aquele, né, que é o anticristo, virá aquele que virá no seu nome e eles aceitarão. Entendeu? Então nós estamos nesse momento da grande tribulação dos primeiros 3 anos e meio. Passados 3 anos e meio, esse anticristo vai se voltar contrariamente a tudo aquilo que diz respeito ao Senhor, a sua obra, a palavra do Senhor, e virá com uma marca, né? Como chama a Bíblia, a marca da besta. Esse grupo não vai aceitar, porque eles têm uma identidade muito forte, como sempre tiveram durante toda a história da humanidade, porque também sempre foram flagelados e perseguidos. Mas eles permaneceram fiéis, segundo aquilo que eles criam e segundo aquilo que eles creem. Nesse momento, então, haverá a conversão de muitos, como diz a palavra, quando diz lá em Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 12. Quem são esses? Esses são os santos que foram lavados nas suas vestes com o sangue do Cordeiro, né? E que foram flagelados, mas que eles permaneceram fiéis e eles estão agora oficiando diante do altar do Senhor. Então, haverá sim, para esse grupo, um momento, né, muito crítico, mas será um momento de conversão. Bom, então vem toda a grande tribulação, e aí estamos no capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20, versículo 1 diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, que é o diabo, tá? O dragão, né? Começa como serpente em Gênesis e termina como dragão. O dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Por que eu vou falar do milênio? Exatamente porque a palavra fala de 1000 anos. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra. Versículo 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Segunda vez que está falando. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo.
Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Tá vendo? Esse é o momento da grande tribulação. Nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Terceira vez que fala 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quarta vez que fala 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por que a primeira ressurreição? É a ressurreição daqueles que creram e declararam Jesus como Senhor e Salvador. Não é a ressurreição dos injustos, é a ressurreição dos justos, é a primeira ressurreição. Já falamos a respeito disso, sobre ressurreição e sobre arrebatamento. Então, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes do Deus vivo, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quinta vez. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, sexta vez, Satanás será solto da sua prisão. Então, só no capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 7, fala dos 1000 anos 6 vezes. Por que eu estou pontuando tanto isso para a gente entrar nesse assunto dos 1000 anos? Porque você tem os amilenaristas. No português, não existe amilenista. Não obstante, nós, no nosso convívio, no nosso cotidiano, a gente falar amilenista, mas no português correto se chama amilenarista. A significa não, que não existe. Por exemplo, quando a gente fala atemporal, ausência de tempo. Então, agora, eu vou falar portuguesando a palavra, tá? Desculpe o meu erro de ortográfico. Eu não vou falar milenarista, que eu nem sei falar direito. É amilenista mesmo. Então, o amilenista é a ausência dos 1000 anos. Então, essa linha de raciocínio, ainda que haja um bom grupo de escolas teológicas que acreditam nisso, eu não somos amilenistas. Por que não somos amilenistas? Porque só no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7 de Apocalipse, está falando sobre o milênio. Então não tem como eu achar que tudo é simbólico. Existem muitas coisas no livro de Apocalipse que são simbólicas, com certeza. Mas a questão do milênio não é simbologia, é de fato. Milênio significa 1000 anos. Não obstante, creio eu, agora sou eu que creio, dentro dos não amilenistas, que eu não creio nisso, que os 1000 anos sejam simbólicos, acreditando eu que esses 1000 anos é o 10 a máxima potência, significa a plenitude do Senhor. Lembrando que o número 10 é o número da responsabilidade, não é? Então, entendendo como sendo o número 10, o número da responsabilidade não apenas divina, mas também uma responsabilidade humana, número 10, daí 70, daí 120, enfim, em vários textos. Por que 10? Porque é o número da responsabilidade, segundo o hebraico antigo. Então, você tem aqui 1000 anos, que significa um período perfeito, de plenitude, de equilíbrio completamente divino. 1000 anos. Lembra dos 2 denários da parábola do bom samaritano? Cada denário representa um dia de trabalho. Como Pedro diz que, na sua epístola, que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, fazendo alusão a Salmo 90, versículo 4, então existe realmente esse milênio.
tá? Ainda que na nossa linha cronológica humana possa ter uma variação, se é 1000 anos, ou se é 1000 anos alguma coisa parecida com 1000 anos, não tem problema, mas são 1000 anos de fato, tá? Então nós, pelo menos, convido você a crer comigo, né? Então, nós não somos amilenistas, ou seja, que não tem milênio. Nós cremos que existe milênio, porque senão o Senhor não falaria, e eu só estou usando um texto, só um capítulo, 7 versículos de um capítulo que tem mais versículos. Só aqui fala dos 1000 anos 6 vezes. Não tem como Deus falar insistentemente, né, exaustivamente, em 1000 anos, e a gente passar desapercebido e falar que é simbólico. Esses 1000 anos não existem. Não é verdade. Existe e está comprovado aqui na palavra de Deus. Certo? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor manifeste a sua glória sempre. Vamos orar em nome de Jesus. Vitor, entrei aqui só para dizer que te amo. Eu também te amo, Vitor. Estou no trabalho. Ô, Vitor, tá trabalhando? Glória a Deus. Ama a sua vida, eu, a Silene, queremos marcar um almoço aqui em casa. Tá bom. Então, tô convidado. Olha, já tô convidado para o almoço aí. Então, passando esse período aí, Vitor, a gente combina, com certeza será uma grande bênção. Você sabe, né, Vitor? Eu tenho que, como é que fala? Eu tenho que preservar esse meu biotipo, né? Não posso ficar sem almoço. Mas obrigado pela brincadeira, pela comunhão, pelo carinho, pela alegria e bom trabalho para você. Oramos muito por esse trabalho, hein? Glória a Deus, é o Senhor cumprindo com a sua promessa, é o Senhor nos ouvindo, porque a Bíblia fala que o Senhor inclina os seus ouvidos e Ele não tem os seus ouvidos agravados à nossa petição. E glória a Deus, em nome de Jesus, vamos orar. Estamos falando sobre o milênio e vamos entrar nessa seara já pensando, né, na primeira nomenclatura dessa linha de raciocínio. Volto a dizer, é apenas uma linha de raciocínio. Só que é uma linha de raciocínio muito distante da palavra de Deus, creio eu, né? Por quê? Porque nós cremos no milênio. Por que nós cremos no milênio? Porque está escrito na Bíblia, só por isso. A gente não crê que é apenas uma simbologia, mas existe de fato esse ambiente de milênio e o que significa para nós, remidos no Senhor, o milênio, e por que nós vamos governar com Ele nesse milênio. Então nós vamos conversar a respeito, é muito bom falarmos da palavra do Senhor, vamos orar, colocar tudo isso diante da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e que você viva a plenitude dessa alegria em tudo que você fizer, principalmente nesse mês de agosto, nessa semana de agosto, primeira semana de agosto, que começa hoje, né? Deus abençoe você. Vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor. A Helena também. Tudo bem, Helena? Deus abençoe você, a família, a Beth também, todos em nome de Jesus. Peço oração pela liberação de benefício e processo de inventário. Pode deixar. Vamos estar orando, Beth, Helena, em nome de Jesus. Também a pastora Mara, estaremos orando, familiares, Bispo Antônio, familiares, todos que estão aqui, João, Roseli, Fábio, Márcia, Elô, Wesley e Eva, Carlos, Amanda, filhos, Fábio, Deus abençoe a todos. Vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor. O Vitor também, a Silene também, seus filhos e o seu trabalho também, e tudo que precisa de liberação em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua glória. A Ti todo louvor, todo domínio e toda majestade. Por isso nós estamos aqui em alegria, em comunhão, ó Deus, ainda que distantes geograficamente, mas estamos completamente conectados em comunhão plena, no Espírito Santo, na plenitude da Tua graça, ó Deus, em concordância, declarando que só o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Libertador, é aquele que era, é e sempre será.
o autor e consumador da nossa fé, a rosa de Saron, o leão da tribo de Judá, o sol da justiça, a verdadeira estrela da manhã. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre nós, vem com a tua graça, com a tua glória, e que nós vivamos a alegria da esperança no Senhor, de vivermos um dia contigo, um dia pleno, um dia eterno, vivendo exatamente o nosso Shabá de uma maneira plena, perfeita, espiritual e completamente, ó Deus, alegre, feliz. Por isso a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre os nossos queridos, nossos pais, nossos filhos, marido, esposa, avós, tios, sobrinhos, netos, genros, noras. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te com a tua glória, com a tua presença, move-te dos céus sobre o nosso trabalho, o nosso cotidiano, como o Vitor que está lá, ou então a Beth, a Helena, que pedem ao Senhor pela liberação dos benefícios, do inventário, documentos, situações, como a Eva e o Carlos, que estão esperando a concretização de documentos, de negócios, de valores, de circunstâncias. Senhor, derrama-te, vem com a tua graça, ordena os teus anjos a nosso respeito e nós te louvaremos sempre. Derrama-te, ó Deus, com a tua graça, a tua glória, curando-nos no nosso físico, na nossa saúde, taxas, órgãos, ó Deus, circulação sanguínea, fígado, rins, coração, artérias, veias, tireoide, células, olhos, ouvidos, juntas, articulações, nervos, tendões, recebam a vida, recebam o mover da ressurreição, a graça do Senhor, o derramar das suas águas curadoras sobre o nosso corpo, sobre o corpo dos nossos queridos, aqueles que estão passando pela Covid-19, cura, visita, restaura, ressuscita, reconstrói, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso país, o nosso Brasil, um povo tão sofrido, um povo tão desprezado, tão banalizado, uma terra, Deus, tão rica e ao mesmo tempo em maldição. Por isso quebra a maldição, liberta-nos, perdoando-nos dos nossos pecados, da nossa iniquidade, da nossa transgressão, como povo, mas também como igreja, quando nós não vivemos a nossa responsabilidade, aquilo para o qual nós fomos chamados. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre a nossa terra, tem misericórdia do nosso povo, curando, visitando, consolando, confortando, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E quanto a nós, Senhor, nesse mês de agosto que começa na semana útil, começa hoje, Senhor, que seja um período maravilhoso, muito especial, de louvor, de gratidão e ao mesmo tempo de constatação que o Senhor está indo à nossa frente. Negócios, trabalho, prosperidade, realizações, conquistas, novas e boas notícias sejam a nossa marca. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra e a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, em tudo que você fizer, você possa prosperar. Aonde você pisar com a planta dos teus pés, aonde você tocar com a palma das tuas mãos, o Senhor lhe dê por concessão. E nunca lhe falte nem coisa pequena nem grande, mas em tudo o transbordar de Deus seja a tua marca, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso Salvador, de nada nós teremos falta. Amém? Glória a Deus, uma segunda-feira abençoada, uma semana inesquecível, a presença e o poder de Deus esteja sobre a tua vida, tua casa, tua família, e que nós voltamos amanhã a partir das 10 horas da manhã. Um beijo para você, até amanhã, fique na paz, boa segunda-feira, hein? Tchau, tchau!